Hoje a gente vai estar fazendo esse coelhinho cenoura, tá, pessoal? Ele foi feito com fios amigurumi soft e amigurumi tradicional. Eu usei amigurumi tradicional para estar fazendo aqui essa parte da cenourinha, tá? Essa parte de baixo, essa parte aqui. Usei também amigurumi tradicional para estar fazendo essa parte do narizinho, para estar bordando o nariz e para estar bordando aqui a parte da bochechinha. A essa parte do corpinho do nosso coelho, eu usei amigurumi soft, assim como também nessa parte aqui das folhagens da cenoura, também amigurumi soft. Porém, vocês podem estar usando o fio que vocês quiserem, tá? Vocês podem estar usando amigurumi soft para fazer ele inteiro, assim como também amigurumi tradicional. O que vai mudar é o tamanho, tá? Também tem gente que faz todo o trabalho em fio chenille. Vocês também podem estar fazendo em fio chenille, essa receita também dá para o fio chenille e fica super bonitinho, tá? Que nem eu disse, o que vai mudar é o tamanho aí do nosso trabalho, tá? Os olhos eu usei o número 9, não sei se eu já falei, mas vocês podem estar usando também o número 7, 8, tá bom? Dos olhinhos. Não recomendo usar muito pequenininho, assim como também maior que 9, tá? Para esse tamanho aqui. O tamanho desse coelhinho, utilizando os materiais que eu falei para vocês agora, que é amigurumi soft e amigurumi tradicional, da ponta aqui do chapeuzinho a essas folhagens esticadinhas assim, ele ficou no total da ponta aqui até essa folha com 25 centímetros. Então, é um trabalho grande e fofinho. Se vocês utilizarem, claro, outros materiais, ele vai ficar maior ou menor, dependendo do que vocês utilizarem aí, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e bora pro vídeo. Então, para começar, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Ó. Agora, na nossa segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? De pontos baixos. Vai totalizar no fim dessa carreira 12 pontos baixos. Terminei aqui a minha segunda carreira. Agora, na minha terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá? Já faço o primeiro ponto de vocês e coloquem o marcador para vocês não estarem se perdendo, tá? Terminei aqui a nossa terceira carreira e na nossa quarta carreira a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. E a gente vai seguir com essa sequência até o fim da nossa carreira. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo por toda a carreira. E no final dessa carreira a gente vai ter 24 pontos baixos. Terminei aqui a minha quarta carreira, tá? Agora na minha quinta carreira eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento por toda a nossa voltinha aqui, tá? E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Então, repetindo, 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira. Final dela, ficaremos com 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha quinta carreira, tá? Ficando então com 30 pontos baixos no final. Agora a gente vai para nossa sexta carreira. E na nossa sexta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento e mais 2 pontos baixos. E a gente vai fazer isso por toda a volta, lembrando, 2 pontos baixos, um aumento, mais 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, um aumento, mais 2 pontos baixos, até chegar no final da nossa carreira, ficando então com 36 pontos baixos. Terminei aqui a nossa sexta carreira. Agora, na nossa sétima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 42 pontos baixos, tá? Finalizamos aqui a sétima carreira, tá? Ficando com 42 pontos baixos no final. Agora, a gente vai para a nossa oitava carreira, que a gente vai fazer 3 pontos baixos,
um aumento e mais 3 pontos baixos por toda a volta, tá? E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 48 pontos baixos. Mas prestem atenção, gente, de fazer exatamente assim, ó. 3 pontos baixos, um aumento, mais 3 pontos baixos. Aí vocês vão fazer 3 pontos baixos, um aumento, mais 3 pontos baixos. Aí continua, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos. Entendeu? Tem que seguir exatamente essa ordem para ele ficar bem assim, ó, redondinho. Vocês estão percebendo que eles não têm aquelas pontinhas que normalmente a gente faz os aumentos, fica aquelas pontinhas, né? E ele tá bem redondinho, ó. Então, a nossa oitava carreira será com 3 pontos baixos, um aumento e mais 3 pontos baixos. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 48 pontos baixos. Terminamos aqui, então, a nossa carreira de número 8, ficando com 48 pontos baixos, tá? Agora, da carreira 9 a 17, nós vamos apenas fazer 48 pontos baixos por todas essas carreiras, tá? Serão 9 carreiras de 48 pontos baixos, ou seja, da 9 a 17, 9 carreiras de 48 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras e daqui a pouco eu volto com vocês. Terminei aqui as minhas 9 carreiras. Agora, na nossa carreira de número 18, a gente vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta. E a gente vai ficar, então, com 44 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de número 18 com 10 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Tá ficando assim o nosso coelhinho, tá? Esse aqui já é o corpinho dele. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 19 e a carreira de número 20, apenas com 44 pontos baixos, tá? Serão duas carreiras retas, a carreira de número 19 e a carreira de número 20. Duas carreiras retas com 44 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui minhas duas carreiras, aí eu já volto com vocês. Terminei aqui as minhas duas carreiras, tá? Com 44 pontos baixos. Agora, na minha carreira de número 21, eu vou fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 40 pontos baixos. Essa será a carreira de número 21. Terminei aqui a minha carreira de número 21 com 9 pontos baixos e uma diminuição, ficando então com 40 pontos baixos. Agora, a gente vai parar para pôr os olhinhos, tá? A gente vai pôr os olhinhos com trava entre as carreiras 20 e 21. Essa aqui é a carreira 20, essa última que a gente fez, tá? Com 9 pontos baixos de uma diminuição. Carreira 21 e essa é a carreira 20. Então, a gente vai pôr os olhinhos com trava entre a carreira 20, que é essa, e 21, nesse meinho aqui. Então, estão aqui os meus olhinhos, tá? Esses olhinhos aqui é de número 9, tá? Ó. E eu vou colocar eles aqui entre as carreiras 20 e 21. Aqui é a carreira de número 20 e 21. Vou colocar um aqui. Aí. E aí, a gente vai pular apenas 2 pontos, ó. 1 e 2. E aqui no terceiro, a gente coloca o outro olhinho. Eles têm que estar aqui bem perto um do outro, ó. E assim ficou. Ficando assim, gente, ó. Eu já coloquei aqui as minhas travinhas, tá? De segurança. E ficando assim. Agora, então, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Na nossa carreira de número 22 e 23, a gente vai fazer 40 pontos baixos, tá? Sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer duas carreiras retas de 40 pontos baixos. A carreira de número 22 e a carreira de número 23.
Façam aí as suas 2 carreirinhas e daqui a pouco a gente já volta. Terminei aqui as minhas 2 carreiras. Agora, na carreira de número 24, a gente vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de número 24. Agora, na carreira de número 25, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos nessa carreira. Terminei aqui a minha carreira de número 25. Na carreira de número 26, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando então no final da carreira com 24 pontos baixos. Pessoal, vocês começam já a encher aqui o bonequinho, tá? Para depois não ficar difícil quando a gente fechar o nosso trabalho, tá? Já é o momento de pôr enchimento. Já coloquei aqui o enchimento, tá? Ó, como é que já tá ficando. Mas depois que a gente estiver fechando, a gente coloca mais ainda o enchimento, tá? Ó, a gente só colocou aqui para tá dando já o formato do nosso coelhinho. Na nossa carreira 27, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá, gente? E nessa final dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? E quando vocês forem fechando, vocês já vão colocando mais enchimento. Então, lembrando, na carreira 27, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Eu vou fazer aqui essa carreira e daqui a pouco eu já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de número 27. Olha como é que já ficou, eu coloquei mais enchimento. Agora, a gente vai para nossa carreira de número 28, que a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá, gente? Ó como que já tá ficando, ó. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Finalizando aqui a carreira de número 28, agora na carreira de número 29, a gente só vai fazer 6 diminuições aqui por toda a volta, tá? Ficando com 6 pontos baixos no final, tá? Finalizei aqui, tá? As minhas 6 diminuições. Agora eu vou arrematar e fazer um anel invertido, gente. Um anel mágico invertido, ó. Vocês estão vendo que aqui ficou indo sobrando um espacinho? A gente vai fazer um anel mágico invertido para tá fechando esse espaço aqui. Pessoal, o anel mágico invertido é assim. Vocês vão colocar a agulha de tapeceiro com a linha que sobrou aqui e vai colocar dentro de um ponto, puxa. Depois, no outro, você coloca também, só que vocês vão colocando um do lado do outro, ó. Se você coloca por dentro aqui, ó, no próximo, você coloca por fora. Só que lembre-se sempre de estar puxando, ó. Aí, vocês estão percebendo que tá fechando? Ó. Então, vocês vão fazendo isso até fechar todo o pontinho. Como o meu já fechou aqui, ó. Tá vendo? Já fechou. Aí, agora eu vou esconder o fio. Vou colocar aqui pra dentro. Puxei, ó. Ó como ficou. E já venho com a minha tesourinha e corto a sobra de fio. E prontinho, ó. Ó como que já ficou a primeira parte do nosso coelhinho. Esse daqui, gente, já é o corpinho do nosso coelho, tá? Para iniciar, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na nossa segunda carreira, a gente vai fazer agora 6 aumentos, que a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Terminei aqui a segunda carreira e na terceira carreira a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira a gente vai ter 18 pontos baixos, tá? Terminei aqui a minha terceira carreira. Agora na minha quarta carreira a gente vai fazer exatamente como a gente fez também a parte do coelhinho. A gente vai fazer um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Depois inicia de novo com
um ponto baixo, um aumento e depois um ponto baixo. E vai seguindo assim até o final da carreira, tá? Ó, eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou colocar o marcador. E aí eu vou seguir com um ponto baixo, né? Agora um aumento e um ponto baixo. Aí eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. E depois novamente um aumento. Finalizo com um ponto baixo. E depois inicia novamente com um ponto baixo. E a gente vai fazer isso até o fim da nossa carreira. E no fim dessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Terminei aqui, tá? Agora, na minha quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha quinta carreira. Agora, na minha sexta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos. Igual a gente fez anteriormente com um ponto baixo, nós vamos fazer agora com 2. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. Aí inicia novamente. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. E vai seguir com essa sequência até o fim da carreira. E no final dessa carreira, a gente vai ter 36 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de número 6 e agora na carreira de número 7 eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 42 pontos baixos. Terminei aqui a sétima carreira. Agora, na oitava carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos. É aquela nossa sequência lá. E vamos fazer isso até o final aqui da nossa carreira, tá? E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 48 pontos baixos, tá? Então, lembre-se, 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos, tá? E depois inicia novamente com 3 pontos baixos e segue assim até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira de número 8. Na carreira do número 9, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos baixos no final. Terminei aqui a minha carreira de número 9 com 54 pontos baixos. Agora, da carreira 10 à carreira 16, a gente vai fazer apenas carreiras retas de 54 pontos baixos. Serão 7 carreiras de 54 pontos baixos, tá? Sem aumentos e sem diminuições. Eu vou fazer aqui as minhas 7 carreiras e daqui a pouco eu volto com vocês. Finalizei aqui as minhas 7 carreiras, tá? E essa aqui já é a parte de baixo da nossa cenourinha, gente, ó. A gente já terminou aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arrematar o fio, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Não precisa deixar um fio longo, tá? Pra costura. Já fecho, já puxo aqui o fio e depois a gente pode estar escondendo o fiozinho aqui entre as carreirinhas, tá? Então, já vou tirar aqui o meu marcador de pontos e tá finalizada, então, a parte de baixo da nossa cenourinha, tá? A gente vai começar a fazer agora a parte de cima, que é o chapéuzinho. Agora, vamos iniciar, então, o chapéu cenoura, tá? Do nosso coelho. E para estar começando, nós vamos fazer 4 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Agora, na minha segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. E no final dessa segunda carreira, nós vamos ficar com 6 pontos baixos, tá? Prontinho, pessoal. Agora, na minha terceira carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, eu vou ficar com 8 pontos baixos. Finalizei aqui a minha terceira carreira com 2 pontos baixos e um aumento.
Agora, na minha quarta carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos baixos, tá? Finalizei aqui a nossa quarta carreira. Agora, na nossa quinta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, ficaremos com 12 pontos baixos. Vocês percebem que vai ficando com esse biquinho aqui, né, gente? Ó como que vai ficando o formatinho. Então, vamos fazer a nossa aqui quinta carreira com 4 pontos baixos e um aumento. E daqui a pouco a gente já volta. Finalizei aqui, então, a nossa quinta carreira. Agora, na nossa sexta carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, ficaremos com 14 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira de número 6. Agora, na minha carreira de número 7, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, eu vou ficar com 16 pontos baixos. Essa sequência de aumentos, a gente vai ficar até 18 pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui a minha carreira de número 18. Agora, na carreira de número 19, faremos 18 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, ficaremos com 40 pontos baixos. Finalizei aqui então, pessoal, a minha carreira de número 19, com 18 pontos baixos e um aumento, ficando com 40 pontos baixos. Na carreira de número 20, a gente vai fazer junto, tá? Porque a sequencinha agora é diferente. Nós vamos fazer agora uma aberturinha aqui para pôr as orelhinhas do coelhinho depois, tá? Esse aqui é o chapéuzinho, então vai ficar uma aberturinha. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntes. E vamos pular aqui 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, a gente faz um ponto baixo. Ficando aqui, então, essa aberturinha aqui. Aí, a gente vai fazer, então, contando com esse primeiro ponto baixo aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faremos novamente 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pulamos, então, 6 pontos, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo, a gente vai fazer diferente. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, fazemos, então, um aumento. Então, fizemos aqui um aumento. Agora, vamos fazer 19 pontos baixos. Então, vamos. 1, 2, 3, 4 e 19. Aqui, então, ficamos com 19. Nesse último ponto aqui, a gente vai fazer um aumento. Então, finalizamos aqui a nossa carreira de número 20, tá? Ficando no final da carreira com 42 pontos baixos nessa carreira de número 20. Na carreira de número 21, pessoal, a gente vai fazer 20 pontos baixos e um aumento, tá? Mas lembrando, viu? Como a gente fez 6 correntinhas aqui, a gente tem que ter um ponto baixo para cada ponto de base aqui. Então, não façam aqui assim, pessoal, ó. Não façam assim, ó.
os 6 pontos baixos assim, ó, pegando aqui. Não, vamos fazer em cima das correntinhas. Como aqui tem 6 correntinhas, faremos 6 pontos baixos em cada corrente, tá? De base. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, continua 7, 8, 9, 10, até dar 20 e um aumento. E vai repetir essa mesma coisa quando chegar aqui. Fazer em cima dessas correntinhas, tá? 20 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira de número 21, ficaremos com 44 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira de número 21 e assim ficou. Ó, pessoal, como que ficou, ó, as aberturinhas, como eu disse, ó. E agora, a gente vai fazer a carreira de número 22. Na carreira de número 22, nós faremos 21 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando no final dessa carreira com 46 pontos baixos, tá? Finalizei aqui a minha carreira de número 22. Agora, na carreira de número 23, faremos 22 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e ficaremos então com 48 pontos baixos. Finalizamos aqui a nossa carreira de número 23. Agora, na carreira de número 24, faremos 48 pontos baixos por toda a volta, tá? Sem aumentos e sem diminuição. Será uma carreira reta de 48 pontos baixos, tá? Finalizei aqui os 48 pontos baixos. Agora, a gente vai arrematar esse fio e cortar, tá? Não precisa deixar fio para costura, tá, gente? A gente só vai fazer um ponto baixíssimo, puxar o fio aqui. Não precisa deixar um fio longo para costura. A gente só deixa um fiozinho assim para arremate, ó. Um fiozinho aqui longuinho para arremate, não muito longo, ó. E depois a gente esconde aqui entre as carreirinhas, tá?